Boa noite, torcedor do Cuiabá. Nós falamos ao vivo aqui da Arena Pantanal, 9 horas 36 minutos. Estamos aqui com o técnico Jorginho. O Cuiabá foi derrotado pelo Corinthians 2-1. Corinthians 2 gols no primeiro tempo. Cuiabá diminuiu na etapa complementar e até criou oportunidades para chegar ao empate. Jorginho, boa noite. Primeira pergunta do Jonas Gabetel, do Globoesporte.com da Globo. Jorginho, essa foi sua primeira derrota com o Cuiabá. Como trabalhar para o time não cair de rendimento após este período invicto? Jonas, a gente, quando ganha, né, não está tudo bom, tudo maravilhoso. Eu tenho sempre ressaltado isso, que precisava com certeza de corrigir muitas coisas, e quando a gente perde também não é tudo ruim. Então tivemos coisas importantes, boas, perdemos no nosso erro, 2 erros nossos, uma de marcação e depois no outro na saída de bola. Eu costumo dizer para os jogadores que não tem nenhum problema da gente fazer uma ligação direta, né? Tá difícil, faz uma ligação direta sem problema nenhum. Nós acabamos tomando o segundo gol, dificultamos muito para o segundo tempo, porque a gente teve uma chance muito clara no primeiro tempo para pelo menos diminuir com o Felipe. Infelizmente ele não conseguiu chapar e a gente acabou indo para o segundo tempo. O que faltou na realidade na equipe, para mim, ao meu ver, foi intensidade. A equipe foi mais cadenciada, mais lenta, né? Na troca de passes, nas viradas de bola, de lado. A equipe realmente assim aceitou muito a marcação do Corinthians, eles conseguiam baixar as linhas, a gente não conseguia fazer uma transição ofensiva rápida e eles conseguiram fazer isso no primeiro gol, num movimento errado nosso de marcação. Mas como eu falei, importante é que a equipe teve poder de reação no segundo tempo, não se entregou, poderia ter chegado ao empate. É difícil falar sempre da arbitragem, mas eu acho que ele terminou o jogo muito cedo. Um jogo daquele que teve tantas paradas assim, ele deu 4 minutos e meio, ele falou que deu 5, não deu 5, porque eu vi a hora que ele soltou, quando ele apitou o início do segundo tempo, eu cronometrei, ele provavelmente deve ter soltado uns 30 segundos antes, porque mais 5 minutos de jeito nenhum, da forma como o Corinthians estava parando a jogada, em alguns lances também ele confuso, o Gênesis foi segurado, e aí não deu, deixou seguir com o Gênesis basicamente perdendo esse lance. Um impedimento que, ao meu ver, não foi o lance do Cleison. Quem tocou na bola foi um jogador do Corinthians, que chegou a bola no Cleison, que ele falou que o impedimento foi do Cleison, e o Cleison depois partiu para cima, não tem como ele ter impedimento, e a gente poderia então ali, com certeza, ter acreditado e finalizado, mas basicamente parou a jogada. Então é difícil, naturalmente, quando a gente perde. Eu esperava, sinceramente, ficar mais jogos invicto, porque era importante para a gente, isso aí nos traz mais confiança, nada que também tira a nossa confiança. Acreditamos muito no potencial do grupo, que a gente vai conversar bastante. Eu não gosto de falar de erros individuais de forma nenhuma, quando a responsabilidade sempre é maior do treinador. Pergunta agora do Igor Gabriel, plataforma Arena Mato Grosso. O Cuiabá se prejudicou pelas falhas ao permitir o ataque do Corinthians chegar tabelando na defesa, o que ocasionou os 2 gols. O que fazer para corrigir, para não repetir o mesmo erro? A gente, na realidade, a gente tem que estar muito bem distribuído em campo. A gente não precisava ter pressionado o Corinthians da forma como a gente pressionou, mas tudo bem, deu tempo ainda a gente se organizar, e a gente sabe que quando o adversário chega na linha de fundo, que tem espaço, ele acaba dando esse passe para trás, ou uma cavadinha, foi o que aconteceu. A gente deveria ter interceptado esse passe para trás, e infelizmente foram 2 passes para trás que acabaram ocasionando os 2 gols. Agora a pergunta da Bruna Ficagna, da TV Centro-América. O Cuiabá fez a maioria dos seus gols em bola aérea, como foi hoje. De alguma forma, isso pode significar que falta repertório de criação? É muito simples, né, a gente falar que falta um repertório quando a gente perde, né? Até então estava tudo maravilhoso, a gente estava indo super bem, jogadores dando resposta, nossos atacantes indo super bem. Hoje, por exemplo, o Papagaio não tinha entrado ainda, né? Entrou bem, entrou disposto e conseguiu fazer um gol. Isso aí é que importa para mim. Para mim não importa, pode ser de bico, pode ser de cabeça, o importante é fazer gol. Pergunta do Vitor Arias, Rádio Conte.
O Cuiabá começou bem recuado no primeiro tempo e no segundo tempo cresceu para cima do Corinthians. O que faltou no primeiro tempo? Não concordo que a gente ficou recuado, inclusive que nós tomamos um gol justamente porque a gente tentou pressionar lá em cima desnecessariamente, não precisava, porque a equipe estava completamente espaçada, a gente acabou tomando uma bola em profundidade e acabamos tomando o gol. Pedro, de Sol MT, você acha que essa derrota abala o Cuiabá para os próximos jogos? Não, de forma nenhuma. A gente sabe o quanto vai ser difícil, que não vai ser simples assim. A gente sabe que, sei lá, é difícil. Não vou falar da arbitragem sinceramente, mas eu achei que a gente foi um pouco prejudicado. Mas não tira a nossa confiança da nossa permanência. A gente vai em busca disso. A gente está fora do Z4 ali. A gente vai em busca desse objetivo e quem sabe a gente não pode. Eu gostaria muito hoje, se a gente tivesse vencido, a gente teria pelo menos ficado ali em 13º, muito próximo da zona de classificação para a Sul-Americana, mas no momento que a gente tiver mais tranquilidade, sair realmente próximo da zona de rebaixamento, com certeza esse vai ser um objetivo grande. Questão da arbitragem, né, Jorginho? É que talvez ele não possa ter errado em lances capitais, mas ele acaba irritando o time que está perdendo, né? Ele sabe que ele não poderia ter dado só 4 minutos pelo tanto de substituições que teve e o tanto que os jogadores do Cuiabá e também do Corinthians ficaram caídos, né? Será que o cara fica com medo de colocar o jogo mais para frente e o Cuiabá empatar, né? E ele trazer problemas para ele? Não é possível, né? Bem, eu acho que eu joguei, né, naturalmente em grandes times do futebol brasileiro. O Cuiabá é um estreante, então tem essa questão mesmo, sabe, a questão psicológica de um grande time, como é o caso do Corinthians, não que eles vão fazer pressão ou que alguém não favoreceu, não é isso, mas uma questão psicológica sim, porque eles, se a gente fizesse isso com eles, com certeza ele teria dado uns 7, 8 minutos, mas, quer dizer, de repente com o Corinthians ele não quis fazer. Mas respeito bastante a equipe do Corinthians, de forma nenhuma, quer dizer, ele quis, alguém pressionou, não existe isso, né? Mas talvez a parte psicológica do árbitro pode ser que acabe favorecendo uma situação como essa. A gente gostaria que realmente não fosse 2 pesos, 2 medidas e que fosse realmente uma coisa tanto para um lado quanto para o outro, porque momentos como esse podem atrapalhar uma busca nossa pelo nosso maior objetivo, que é a permanência na primeira divisão. Para terminar, Fernando Soares, olho no Esporte MT, o time não conseguiu repetir a atuação das partidas anteriores, que mesmo perdendo ou empatando, criava muito mais oportunidades que o adversário. Para você, o que faltou para a equipe sair com um resultado melhor e como você vai trabalhar o estado psicológico do time aí para o jogo já de sábado contra o Internacional? Já falei com ele, já começou aqui no vestiário, falando da nossa reação no segundo tempo. Como eu falei, no primeiro tempo eu achei que a gente foi muito passivo. Uma equipe intensa como a nossa não pode jogar da forma como jogou, apesar de não ter feito um mau primeiro tempo, a gente ter errado em lances capitais, mas a gente teve oportunidades, a gente pressionou o adversário, eles também nos pressionaram, dificultaram bastante, mas a gente conseguiu sair várias vezes, principalmente com o Anderson pelo lado esquerdo. Lamentamos muito a expulsão do Anderson, que estava super bem no jogo. Mas é isso, não esmorecer de forma nenhuma. Acreditamos muito que a gente vai alcançar o nosso objetivo, mas diante de uma partida em que a gente teve realmente assim alguns jogadores que são fundamentais não estavam bem. Era um dia difícil, um dia que realmente erramos muito no passe, erramos no controle, erramos no domínio, e quando isso acontece, com certeza a atuação fica prejudicada. Obrigado, Jorginho. Boa noite, bom descanso. Valeu, obrigado. Obrigado.